Clube do Livro no ar por aqui na Unicinos FM, também pela TV Unicinos. Hoje o nosso assunto é Carrie, do Stephen King. Boa tarde, Camila Kiel, tudo bem? Olá, Rodrigo de Oliveira, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. Não teve nenhum problema na leitura ali, com as histórias de terror de Stephen King? Não, foi super tranquilo. Foi uma leitura, assim, de pura curtição, como se dizia. Eu sei que a Kelly Bettina não teve essa mesma experiência. Boa tarde, foi Kelly. Uma indireta. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Tassi. Muito obrigada, então, pelo convite de participar mais uma vez do Clube do Livro. Depois eu faço meus comentários, então. Ok, então. Tassiane de Moura. Boa tarde. Bem-vindo aí ao Clube do Livro, primeira participação. Obrigada, verdade. A gente nunca esquece, dizem, né? Kelly Bettina nunca esqueceu da primeira participação sim, aqui claro, no Clube do Livro. Eu tô aqui viajando porque eu tava vendo as minhas anotações. A minha primeira é inesquecível. Essa é a segunda. Tá bom. E hoje a gente fala então sobre Stephen King, sobre Carrie. E antes, claro, né, de falar mais sobre o livro, a gente sabe, agora vai saber, né, quem foi Stephen King, quem é Stephen King, na verdade, que é o primeiro autor desse Clube do Livro desse ano, que não faleceu ainda, né, Camila? Sim, tá bem vivinho. E tá lançando livros ainda, então a gente vai saber agora quem é Stephen King. Stephen Edwin King, mais conhecido como Stephen King, nasceu em 21 de setembro de 1947 em Portland, no Oregon, e tinha apenas 2 anos quando seu pai, Donald Edwin King, abandonou a família. Sua mãe, Nellie Ruth Pillsbury, criou sozinha King e seu irmão mais velho adotivo, David. A família se mudou para a cidade natal de Ruth, Durham, no Maine, estado inclusive onde se passam a maior parte das histórias do escritor. De 1966 a 71, Stephen estudou inglês na Universidade do Maine, onde ele escrevia uma coluna intitulada King's Garbage Truck para o jornal estudantil, o Maine Campus. Ele conheceu Tabitha Spruce durante o curso e se casaram em 71. Depois de formado, Stephen King passou a trabalhar como professor, até que conseguiu publicar sua primeira obra, Carrie, em 74, que havia sido inclusive rejeitada por diversas editoras. 3 anos depois, o escritor assinaria um de seus livros mais conhecidos, O Iluminado, que viraria filme nas mãos de Stanley Kubrick em 1980. Adaptações cinematográficas são bastante comuns na obra de Stephen King, com diversos de seus livros e contos servindo de base para premiados longas-metragens, como é o caso de Conta Comigo e Um Sonho de Liberdade. Dentre seus principais livros, destacam-se Christine, O Cemitério, A Coisa, Angústia e A Espera de um Milagre. Em 2013, deve lançar 2 obras, Joyland e Dr. Sleep. Essa última é uma continuação para O Iluminado. Legal, então, que o Stephen King ele está ainda trabalhando muito, ele, como eu falei ali na biografia do Stephen King, vai lançar agora 2 livros em 2013, o cara não para de trabalhar, e esse aqui que a gente vai falar hoje, que é o Carrie, é o primeiro trabalho do Stephen King, e é curioso porque ele começou escrevendo como se fosse um conto. Ele escreveu umas 3 ou 4 páginas e não gostou do resultado, jogou no lixo esse conto. E a mulher dele foi lá, pegou do lixo e disse, não, tu vai escrever vai continuar escrevendo. Ele escreveu e virou esse livro aqui, Carrie, que foi o primeiro livro publicado por ele. Não foi o primeiro escrito por ele, mas foi o primeiro publicado. Impressionante, né, Rodrigo, essa história da esposa dele e tal. E eles se conhecem desde, da época da universidade, né? Exato. Ele tem esse livro aqui, ele é para Tabby, que nisto me enrolou e depois me safou. Que ele fala, então, na dedicatória do livro. E é legal porque o Stephen King, para quem conhece um pouco a obra dele, né, e sabe que ele é um autor que realmente ele traz essas histórias de terror, geralmente, histórias um pouco mais pesadas às vezes, mas sempre tem alguns personagens que tu pode se colocar do lado dele, ou pode pode ter pena, digamos, que a Carrie, por exemplo, na metade do livro eu tava com muita pena da Carrie. Não sei se vocês sentiram, eu tinha né? raivinha dela. Eu tinha raivinha. Tá, porque tudo que faziam com ela a gente vai contar mais adiante, pra mim era bullying. Só que a não reação dela é que me incomodava muito, sabe? A passividade com que ela recebia. Me incomodava bastante. Nossa, também me irritava. Eu falava pra mim mesmo, que guria mais danada. Pois é, só que aí vem a reação que ela já tem desde o início por causa da mãe dela, né? Ela nem tinha muito como reagir, porque a mãe dela já começava com as suas pregações ou o que quer que seja.
que ela fazia e tal. E aquilo ali me irritou Mas profundamente. é estranho pensar que a Carrie, enfim, a mãe dela era uma religiosa fanática, pra quem não leu o livro, uma religiosa fanática e que precisava tirar todo o pecado dela mesma, porque ela não conseguia tirar do mundo. Então ela queria que a filha também tirasse um pecado que ela nem sabia o quê, porque ela considerava a filha um pecado, né? Porque ela teve uma relação e na concepção dela ter uma relação com outro homem significava o pecado master, né? Mesmo que fosse com o próprio marido, né? E mesmo que fosse por amor. É. Mas eu acho interessante, Rodrigo, também a gente comentar. A gente vinha numa batida, assim, de livros muito densos, de histórias, de personagens com muitas camadas psicológicas. A gente tinha que se embrenhar muito nas leituras. E no caso do Carrie, é uma leitura, assim, de diversão, né? É uma leitura que flui muito, é muito tranquila, é uma leitura de entretenimento, assim. E mas ainda ainda uma quebrada, né? E isso não significa que é ruim. Às vezes as pessoas têm a mania de achar que essas leituras assim mais voltadas ao entretenimento, que a maioria delas é ruim. Não, tem coisas bem legais e Carrie é um exemplo de um livro bacana. E ainda que seja uma leitura, claro, rápida de se fazer também, realmente uma leitura mais prazerosa, digamos, do que um livro mais denso, os personagens têm certo peso também, né? Tanto a mãe da Carrie, a Margaret White, né? Como a Carrie também, os personagens que também ali ambientam todo o livro, no caso, eu falo filme, né? Mas o livro, eles têm peso também, eles têm personalidade, eles têm algum tipo de densidade. Claro, não é tão profunda quanto, sei lá, um Camus que a gente já leu aqui, ou o próprio Thomas Mann que a gente leu na semana passada, mas ele tem certo peso e é interessante também poder ver a jornada do personagem, principalmente, claro, da Carrie e da Sue Snell. Eu ia falar da Sue Snell, ela também, ela muda, começa sendo uma daquelas que a gente tem nojo e tu acaba olhando ela com outros olhos ao fim do livro, assim. Porque ela vai mudando, ela tem uma trajetória quase que conjunta com a Carrie numa busca por uma mudança, assim. Num sentido diferente, mas... Sim. Enquanto a Carrie tá buscando, digamos... finalmente consegue, digamos, sair, né, do casulo, né? Começa a virar talvez uma borboleta, meio que tardiamente, mas faz isso. A Sue não, a Sue, ela já era uma pessoa popular, tinha um namorado que era o bonitão do colégio, só que ela pensa, né, que o que ela fez com a Carrie, e a gente vai falar um pouco mais agora sobre isso no resumo, né, do livro, ela começa a olhar pra dentro de si e ver, olha, eu não tô gostando dessa pessoa que eu estou me tornando, então ela começa a mudar um pouco isso. Eu acho interessante também isso para um pensamento de uma adolescente, por exemplo, né, que é o que a gente vê ali no livro, né, todo mundo que tem esse pensamento de, olha, eu não tô gostando muito de mim, eu preciso mudar, e isso a Sue Snell, que é uma das personagens do livro, acaba mostrando. Esse livro tem uma coisa, e talvez por isso esse apelo que ele tem com as pessoas, e por isso que esses livros que a gente tem, pelo menos o meu é da biblioteca, e por isso que ele tá assim surrado, né? Tá um livro assim gastinho, né? Porque, enfim, ele é muito lido e ele ainda tem um apelo até hoje, né? Se a gente pensar que essas questões que tem aqui, que são ambientadas lá no final dos anos 70, elas estão presentes até hoje. Tanto que a Kelly acabou de falar aqui bullying, né? Claro, naquela época não se falava disso, não era nem esse o termo, não era usado, mas era o que a Carrie sofria, né? Em relação às suas colegas. E aqui tem alguns estereótipos bem típicos, assim, do imaginário, da vida americana, que é a questão do baile, de formatura, o par do baile, como é importante, quem vai ser escolhida a rainha ou o rei do baile, a questão de a guria mais popular da escola e a guria que é o patinho feio, né? Então tem aquelas coisas assim bem marcadas da vida, assim. Que a construção da narrativa, não sei vocês, mas tem momentos que eu cheguei a me questionar, tá, mas peraí, isso aqui foi real ou não foi, afinal de contas? Pela construção que o próprio autor dava para os personagens e para os fatos, intercalando com pesquisas e notícias, enfim, tudo. Eu achei fascinante esse método que Stephen King usou para construir a história, porque ele constrói, claro, uma história com um narrador em terceira pessoa, contando o que aconteceu, e ele inserta no meio do livro partes de livros fictícios. Então tem um livro que é uma pesquisa que foi feita sobre o caso Carrie, que é The Shadow Exploded. The Shadow Exploded. Tem um livro que a Sue Snell teria escrito. Isso, também achei muito legal. No início eu me questionei, eu pensei que fosse baseado em alguma coisa assim. Aí com o tempo eu fui percebendo, também era difícil diferenciar pra mim.
tá, o que ainda faz parte da pesquisa, o que é a história, principalmente quando eram as partes do livro da Sue Snell, porque ela poderia muito bem estar contando a história junto ali. E com o tempo eu fui vendo, não, agora eu já sei diferenciar que é assim, pelo espaçamento, pela ordem dos fatos. Mas é isso que eu achei legal, né, Tassi? Que mesmo assim tu não consegue te perder no livro. Tu acaba te encontrando e entende perfeitamente tudo que tá acontecendo, né? E como que tá sendo contada a história e quem que tá contando o seu ponto de vista, Tem né? os focos, é isso que é legal também. Tipo, não é só o narrador que é o onisciente, conta tudo que tá acontecendo, mas ele pega informações de outros pontos, pega uma notícia da Associated Press, pega também depois, no final, achei muito interessante porque o final do livro geralmente acontece o seguinte, a história acaba e pronto, e tu tem que meio que, sabe, engolir o que aconteceu e passar adiante. E não, o livro ele tem o final e depois ele tem uma notícia contando os fatos. Então tu sabe algumas coisas que aconteceram que não teria como saber não fosse talvez aquela notícia. Então é um lance muito inteligente de Stephen King de trazer esse lance até meio pós-moderno, assim, de tu pegar várias coisas e colocar no mesmo pote ali, e ele faz isso no Carrie. Eu acho bem inteligente, muito interessante a forma como ele conta essa história. Ele conseguiu, assim, não fazer uma narrativa tão convencional, né? Claro que quando são aquelas partes que ele tá narrando a história, é uma narrativa convencional, certo? Mas fazendo esse mix, assim, dando essas informações que vinham de outras fontes, e isso costurando o texto, também é interessante, né? Esse jeito que ele fez, aí construiu a história dele. E a narrativa vai e volta também, né, com isso, né? Porque daí ele pode, por exemplo, ir um pouco pro futuro, daí ele volta um pouco pro passado, daí ele vai pro presente, e vai sempre costurando isso. Então, às vezes, tu sabe, algumas coisas já aconteceram com o personagem e sem ter acontecido no livro ainda. Então, tu já sabe, por exemplo, na página 30 ou 40, tu sabe que o Tommy vai morrer. Não sabe como, mas tu já sabe, porque ele já deu aquela pista, ele já falou. Mas a gente fica pensando, lá pela página 80 tu já descobre que o que aconteceu na noite do baile, mas um pouco tu descobre o que aconteceu, só que isso vai, ao mesmo tempo em que puxa justamente pra, eu quero chegar logo no fim pra saber todos os detalhes, a ordem dos fatos, tudo. Foi uma coisa que me cansou, me deixou meio com uma certa agonia, assim, de chegar logo, mas não vai passar, eu não vou poder ver logo o que aconteceu. É a questão da descrição dos detalhes que a gente estava comentando até fora do programa, que eu disse que eu gosto de detalhes, mas eu achei que nesse caso, no caso da Carrie, eu sei que vocês gostaram, mas me incomodou um pouco a riqueza de detalhes, porque chegava a hora que se perdia, e vamos adiante, então, o que aconteceu? Eu achei que tinha pouco. Eu achei que tinham detalhes que não precisavam ter. Imagina se a Kelly tivesse estado aqui no Clube do Livro do Thomas Mann, então. A Kelly seria minha parceira aqui de não ter curtido muito. Porque eu acho que ele é bem direto. A linguagem dele é super simples e direta. Eu acho que ele não tem muita descrição. Eu não achei que tem muita descrição. O problema é só que às vezes eu acho que alguns paralelos que ele faz, ele repete muito alguns paralelos. Tipo, não sei o que do Dervish. Ele fala Dervish umas 3 vezes no livro, sabe? Usa outra figura de linguagem pra passar essa mensagem. Ou ele usa... Eu agora não vou recordar exatamente as palavras que ele usa, mas às vezes ele usa algumas expressões que se repetem. Então acho que, podia ser um pouco melhor, mas também a gente sempre tem que lembrar o seguinte, né? Carrie foi o primeiro livro publicado pelo Stephen King. Isso que eu ia te dizer, né? Então ele aprendeu... Eu já li um outro livro do Stephen King, que foi A Espera de Milagre, que eu li por causa do filme, eu gostei muito do filme, fui ler o livro. É um livro belíssimo, sabe? Foi muito bem adaptado pelo Darabont no cinema, e o livro é belíssimo, é muito interessante o trabalho, e é de um autor que já tem uma estrada, né? O Stephen King, claro, estava começando aqui já, então a gente, claro, releva algumas coisas que acontecem nessa história. Vamos pro intervalo agora e depois a gente fala aqui no Clube do Livro o resumo, né, do que é Carrie, para quem não assistiu o filme, para quem não leu o livro, a gente fala um pouco mais depois do intervalo.